Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Unesp do ano passado, 2018, para vocês, tá bom? Então diz assim, ó. A figura mostra o circuito elétrico que acende a lâmpada de freio e as lâmpadas traseira e dianteira de um dos lados de um automóvel. A dianteira, ó, as lanternas traseira e dianteira de um dos lados de um automóvel, só de um lado, tá? Considerando que as três lâmpadas são idênticas, se o circuito for interrompido no ponto P, estando o automóvel com as lanternas apagadas, quando o motorista acionar os freios, o que acontecerá com as lâmpadas? Olha só, muito interessante, tá? Então vamos entender aqui o circuito, tá? Diz assim, ó. Então diz que é um circuito elétrico que acende a lâmpada do freio e as lanternas traseira e dianteira de um dos lados do automóvel, só de um lado, tá? Então assim, ó, a lâmpada do freio ela é acionada quando o motorista pisa no freio, certo? Então quando o motorista pisa no freio, esse interruptor de freio aqui vai fechar e vai acender a lâmpada do freio, né? E as lâmpadas dianteira e traseira, ele tem um negocinho no painel que ele vira lá e acende a lâmpada dianteira e traseira, né? Quando você acende o farol, você acende também a luz lá atrás, né? A luz de trás do carro, certo? Ele está falando que é de um lado só. Então, só para a gente não complicar mais o circuito, porque daí se tivesse dos dois lados, daí teria que ter mais duas lâmpadas. Então, eu acho que é por causa disso que só tem duas lâmpadas, só de um lado só, tá? Entenderam? Então esse aqui o cara liga na mão, puf, ligou, acendeu essas duas. E o cara pisou no freio, acendeu essa daqui, tá? Então aqui está a bateria, a corrente vem por aqui e não passa, tá? Na verdade, os elétrons, né, as cargas que estão aqui até aqui, ó, elas estão esperando o momento para circular. Pisou no freio, ela passa por aqui. Aí ela passa aqui, acende aqui, vem aqui e volta para a bateria. Certo? Beleza? Tá. Quando a pessoa liga lá, a carga está aqui, digamos, não está o freio acionado. Quando a pessoa liga lá, a luz, a energia passa por aqui, chega aqui, ela divide, passa em cada uma das lanternas, se junta de novo e volta para cá. Tá? A gente tem que entender como é que funciona a corrente elétrica, a carga, né? A carga ela só passa se ela tiver como chegar do outro lado. Né? Então, na verdade, eu falei que a carga ela vem até aqui, na verdade, a carga ela está em todo o fio, né? O que se locomove são os elétrons que estão no fio. Então, quando você fecha o circuito com uma diferença de potencial, que é a bateria ela é como se fosse um motorzinho, que daí empurra uma carga, empurra outra, empurra outra, empurra outra, empurra outra, empurra outra, empurra outra, até chegar aqui, certo? Não que a carga saia girando aqui, mas é uma empurra a outra, e uma onda eletromagnética circula por aqui, que a onda carrega a energia, e essa energia, ao passar na lâmpada, essa energia se dissipa em forma de luz, tá? Certo? Então, quando, por exemplo, só tem esse interruptor ligado, toda a energia da bateria vem, a diferença de potencial da bateria, ela dissipa, né? A diferença de potencial, ela vai ser a mesma diferença de potencial em cima dessa lâmpada aqui acendendo, ok? Quando, por exemplo, a pessoa só liga a lanterna, deixa o interruptor do freio aberto, liga a lanterna, aí a carga que está no fio, tá? Como tá tudo ligado aqui, ó, tá tudo ligado aqui, então a carga do fio vai se locomover. Só que não vai se locomover só por aqui ou só por aqui. Na verdade, como essa diferença de potencial ela vai estar desse ponto até esse ponto, então essa diferença de potencial ela vai estar nessa lanterna traseira e vai estar também nessa lanterna dianteira. Então toda a diferença de potencial vai submeter a essa lanterna aqui e essa lanterna aqui a mesma diferença de potencial da bateria. Ou seja, essa lanterna e essa lanterna estão em paralelo, ok? E quando aciona o freio e o interruptor da lanterna ao mesmo tempo, então toda a carga que está aqui, ó, antes da luz,
e toda a carga que está aqui depois da luz aqui, ó, porque veja que esse potencial da bateria, ele está desse lado da lanterna, da lâmpada do freio, desse lado da lanterna traseira e desse lado da lanterna dianteira. E esse potencial aqui, ele vai estar desse lado dessa lâmpada, desse lado dessa lanterna e desse lado da lanterna, porque não tem nenhuma resistência. O fio é uma resistência, mas o fio aqui é como se fosse a resistência zero, então não tem nenhuma resistência para fazer a queda de potencial. Então todas essas três lâmpadas estão em paralelo. Aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó, sai daqui, ó, e fica nos dois lados da lâmpada, esse potencial desse lado da lâmpada e esse potencial desse lado. Ó. Esse potencial desse lado e esse potencial desse lado. Esse potencial desse lado e esse potencial desse lado. Entenderam? Então, quando liga tudo, todas elas têm a mesma diferença de potencial na lâmpada, que é a diferença de potencial da bateria. Muito importante isso. Isso é o que vai dizer o comportamento da lâmpada, certo? Como todas elas estão submetidas à mesma diferença de potencial e elas são iguais, né? Como está dizendo aqui, ó. Considerando que as três lâmpadas são idênticas, elas são iguais. Então, todas elas vão acender com o mesmo brilho, porque todas elas estão na mesma diferença de potencial, que é a da bateria. Ok? Tá, agora vem um ponto crítico aqui, ó. Se o circuito for interrompido no ponto P, então aqui está aberto agora, ó. Pum, abriu. Tá? Abriu, não tá mais fechado aqui. Aqui a corrente não passa. Daí ele diz assim, ó, estando o automóvel com as lanternas apagadas, ou seja, esse aqui está aberto também. Esse aqui está aberto. Quando o motorista acionar os freios, pô, fechou esse aqui. Então, esse aberto e esse fechado. O que acontece com as lâmpadas? Então, vamos ver. Esse potencial dessa bateria aqui, ele vai estar do lado dessa lâmpada aqui. Ele vai estar do lado dessas outras lâmpadas? Não, porque ele não consegue chegar lá. Está aberto aqui o circuito. Então, esse potencial só está do lado dessa lâmpada. Certo? Agora, vamos ver. Esse potencial da bateria está do lado dessa lâmpada? Não, porque está aberto aqui. Ó, ela não consegue chegar aqui. Mas esse potencial consegue chegar aqui, ó, do lado dessa lâmpada. Aí você fala, mas essa lâmpada não vai acender, porque o potencial desse lado não chega aqui. Ok, mas olha só. Vamos dizer que a corrente sai daqui, aí ela chega aqui. Aí ela passa por essa, aí ela chega aqui. Aí ela passa por essa, aí ela chega aqui. Aí ela passa por essa e volta para lá. Ou seja, quando essa daqui está interrompida, não está ligado. Essa daqui está interrompida, porque é o que está dizendo no enunciado. E essa daqui fecha, porque ele pisa no freio. Essa diferença de potencial vai cair um pouco aqui e um pouco aqui antes de voltar para a bateria. Então você percebe que nesse caso aqui, essa lâmpada e essa lâmpada estão em série. Quando acontece isso, essa lâmpada estão em série. E é muito comum a gente ver isso no carro. A pessoa pisa no freio e daí as lâmpadas elas acendem, todas elas acendem assim, mas mais fraquinho. Por quê? Porque a diferença de potencial vai cair um pouco aqui, um pouco aqui e um pouco aqui. Porque essas resistências agora estão, né, essa mais essa, porque em série as resistências são somadas, né? Então a resistência equivalente em série é a resistência de uma mais a resistência de outra mais a resistência de outra. Ou seja, a diferença de potencial da bateria, U, vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente. Porque é uma corrente só que vai passar em todas elas. A corrente ela não vai se dividir. A paralelo, a corrente chega aqui e se divide. Uma parte da corrente vem para um lado e para o outro e depois se junta de novo. Entendeu? Agora, em série, a corrente ela passa na mesma lâmpada. Então, a diferença de potencial ela vai gastar onde? Ela vai gastar na resistência equivalente. Se eu substituir isso aqui, vai ficar assim, ó, U vai ser igual a R, né? Isso daqui vezes I, né? R mais R vezes I.
Então quer dizer que a diferença de potencial da bateria vai fazer o quê? Vai cair um pouco aqui, mais vai cair um pouco aqui, mais vai cair um pouco aqui. Entendeu? Então, agora elas vão acender de maneiras diferentes. Agora, vamos pensar uma coisa também. A potência, o que é a potência? É a diferença de potencial vezes a corrente. Certo? A diferença de potencial vezes a corrente. Então, se eu colocar isso daqui aqui, né? Se eu colocar isso daqui, ó, isso daqui aqui, na verdade isso daqui, né? Porque é a mesma coisa. Se eu colocar isso aqui, vai ficar assim, ó. A potência vai ficar U, que é isso daqui, vezes I. Então vai ficar R mais R mais R vezes I ao quadrado. E a potência vai ser o quê? RI ao quadrado mais RI ao quadrado mais RI ao quadrado. Então veja que a potência do circuito vai ser o quê? Vai ser a soma das potências em cada uma dessas aqui. Certo? Enquanto se todas elas estivessem em paralelo, a diferença de potencial em todas elas seria exatamente a mesma. Mas aqui a diferença de potencial está dividida em todas elas. Então, essa energia que vem aqui, ela vai se dissipar um pouco aqui, se dissipar um pouco aqui, se dissipar um pouco aqui e voltar para lá. Então, quando está em série, a energia que sai aqui da bateria, ela tem uma queda de potencial em cada uma das lâmpadas. Tá? Então ela dissipa um pouco da energia aqui, dissipa um pouco da energia aqui, dissipa um pouco da energia aqui. Enquanto elas estão em paralelos, a diferença de potencial ela está exatamente a mesma diferença de potencial em todas as lâmpadas. Por isso que elas acendem iguais quando estão em paralelo, mas aqui elas estão em série. Então elas vão acender mais fracamente do que acenderia antes. Todas elas acendem. Ele pisa no freio e todas elas acendem. Mas elas acendem de forma mais fraca, né? Dissipando menos energia, menos luminosidade do que se tivesse funcionando tudo normalmente, se o interruptor aqui tivesse ligado, se esse interruptor tivesse ligado e isso aqui tivesse fechado normalmente, sem a interrupção, tá? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido, mas se você ficou com alguma dúvida, se eu coloquei alguma coisa aqui que te fez ter alguma questão, por favor, ponha nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de responder. Se for o caso, até gravo vídeos adicionais a respeito disso aí, tá bom? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui, tá? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist que aparece bem aqui, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.